Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos conceitos mais cruciais da gestão de risco financeiro, o Value at Risk, ou, para facilitar, o VAR. Vamos entender de vez o que é isso, como se calcula e, o mais importante, como ele ajuda a gente a ter uma noção da perda máxima que um portfólio pode enfrentar. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com aquela pergunta sobre o pior cenário, depois vamos dar uma olhada na estatística por trás de tudo. Aí, partimos para o cálculo do VAR, vemos como ele muda com o tempo, entendemos o que ele não conta pra gente e, no final, como usar essa informação na prática. Vamos começar com a pergunta que com certeza tira o sono de qualquer pessoa que investe ou gerencia um fundo. É a pergunta que é a base de toda a gestão de risco. É isso, a pergunta é direta, né? Se tudo der errado, mas tudo mesmo, qual é o tamanho do prejuízo? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, essa é bem complexa. E é exatamente aí que o Value at Risk entra. O VAR, então, é uma tentativa de dar uma resposta estatística para essa pergunta. Veja bem, ele não prevê o futuro, mas ele estima qual seria a perda máxima em um cenário bem ruim, com um certo nível de confiança. É uma ferramenta para medir o que se chama de risco de cauda, sabe? A chance daqueles eventos super raros e negativos acontecerem. Para entender de onde vem o VAR, a gente precisa olhar para a base estatística dele. E tudo começa com um desenho bem conhecido, a famosa curva de sino. Essa aqui é a premissa central. A ideia é que na maioria dos dias, os retornos de um investimento vão ficar ali pertinho da média. Dias com ganhos ou perdas muito grandes são mais raros. E o VAR foca justamente nesses eventos raros, e negativos, claro. Quando se calcula o VAR, o primeiro passo é escolher um nível de confiança. Um dos mais usados é 95%. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, com 95% de confiança, a gente está dizendo que em 95 de cada 100 dias, a expectativa é que qualquer perda que aconteça no portfólio seja menor que o valor calculado. É como se fosse a nossa zona de segurança estatística. Só que o mais importante não são os 95%, é o que sobra. Se a confiança é de 95%, ainda ficam faltando 5% de incerteza para a gente considerar. E aqui está o risco da história toda. Esses 5% representam a chance de ter um dia bem ruim de verdade. Um dia em que a perda ultrapassa a nossa estimativa do VAR. É essa cauda da curva que a gente está tentando medir. Certo? A teoria já está entendida, agora vamos para a prática. Como é que se calcula o VAR para um único dia? O processo, olha, é bem direto. Então, a receita do bolo do VAR tem 4 passos. Primeiro, define-se o nível de confiança. Segundo, se busca o tal do Z-score, que é o número da estatística que traduz essa confiança. Terceiro, esse Z-score é multiplicado pela volatilidade, ou seja, pelo sobe e desce do portfólio. E, por fim, o resultado de tudo isso é multiplicado pelo valor total da carteira. Vamos aplicar isso a um exemplo real. Para uma carteira de quase $945 mil, com a volatilidade diária de 1,21%, e usando aquele Z-score de 1,645 para 95% de confiança, chegamos a um VAR diário de $18.852. E é assim que se interpreta o resultado. O ponto fundamental aqui é que ainda existe uma chance de 5% de a perda ser maior que esse valor. O VAR não elimina o risco de jeito nenhum, ele o quantifica. Ok, ótimo. Já sabemos como calcular o VAR para um dia. Mas, e se o interesse for saber o risco ao longo de um mês? O risco não aumenta de forma linear e a fórmula precisa de um ajuste bem importante. Para estender o VAR no tempo, a fórmula muda um pouquinho. Em vez de multiplicar o risco pelo número de dias, a gente multiplica pela raiz quadrada do período. Isso acontece porque a volatilidade dos ativos não se acumula de forma linear com o tempo. E olha só como isso impacta o resultado. Para o mesmo portfólio, mas agora olhando para um horizonte de um mês ou 21 dias úteis e com uma confiança maior ainda, de 99%, a perda potencial salta para quase 13%. Fica bem claro como o risco vai se acumulando com o tempo. O VAR é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, mas ele não é uma bola de cristal. É fundamental entender as suas premissas e, claro, as suas limitações para poder usar ele direito. Esses são os pontos cegos do VAR. Ele parte do princípio de que os mercados se comportam de maneira normal, mas crises como a de 2008 mostraram que eventos extremos, as tais caudas gordas, são mais comuns do que a curva de sino sugere. E o mais importante, o VAR diz que é possível perder pelo menos um certo valor, mas ele não diz o quão maior a perda pode ser naquele dia de catástrofe. Para compensar essas limitações, os gestores de risco usam outras ferramentas.
O teste de estresse, por exemplo, simula o impacto de um evento extremo. Já o backtesting olha para o passado para ver se o modelo de VAR teria acertado as previsões. Juntas, essas ferramentas dão uma visão bem mais completa do risco. Bom, depois de toda essa teoria, de todo esse cálculo, a pergunta que fica é: como usar esse número para tomar decisões de verdade? Como transformar o VAR em uma ação concreta? Uma das aplicações mais diretas é na hora de definir limites de perda. Se o VAR diário é de, digamos, $18 mil, um gestor pode usar esse número para programar um stop loss, ou seja, uma ordem automática para vender um ativo se a perda chegar perto desse valor. Isso limita o prejuízo e ajuda a evitar um desastre. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O VAR é uma ferramenta de medição, não é a solução para tudo. Ele nos dá um número para o risco. O verdadeiro desafio, a verdadeira arte da gestão, é o que se faz com essa informação, porque no fim das contas, medir o risco é só o começo. Gerenciá-lo é o que realmente importa.